a primeira palestra, Educação 4.0, Princípios e Práticas de Inovação e Gestão em Docência. O conferencista é autor e titular responsável pelo programa Gestão e Docência em Inovação em Educação, fundamentado no modelo de Educação 4.0. Concebeu e geriu projetos educacionais para o Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia. Concebeu também os modelos de escola e universidade inteligentes, contemplando ações realizadas no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. É autor da obra Educação 4.0, Princípios e Práticas de Inovação, Gestão e Docência. Recebam com muitos aplausos o educador Cassiano Zeferino. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Essa canção que nos foi presenteada por Jeremias, ela é a síntese, precisamente a síntese daquilo que venho vos trazer aqui. E quero lhe dizer que ao longo desse nosso encontro, posso afirmar que você é o ente vivo essencial da maior transformação que o nosso Brasil vai experimentar a partir de agora e nos próximos 10 anos. Sexta-feira, sábado passado, participei de um TED, meu primeiro TED, sobre Educação 4.0. E comecei dizendo que, uma frase marcante, o mundo está acabando. E terminei dizendo, que bom que o mundo está acabando. Na verdade, o mundo já acabou várias vezes. E esse convite que eu te faço, para nós criarmos esse novo mundo, que aliás, você já está criando. Nós vamos fazer um breve percurso, de certa forma, veloz. Iniciamos olhando os 4 fatores que estão hoje no fundo e à frente dessa grande transformação pela qual a educação não vai passar, ela vai construir. Nós temos que inicialmente fazer uma revisão crítica sobre 2 conceitos que normalmente estão perturbando, dificultando, mitificando e mistificando o nosso trabalho. São conceitos de tecnologia e mídia. Mídia, rigorosamente, é tudo aquilo que está ligado à informação. Por exemplo, um caderno, uma caneta ou um lápis são instrumentos de mídia, porque registram a informação. Esse microfone é um instrumento de mídia, ele amplifica o som da minha voz. Esses dispositivos fantásticos que estão aqui são dispositivos de mídia, porque eles nos ajudam na comunicação. Sem eles nós estaríamos uma comunicação mais empobrecida, tá certo? E a lousa é uma mídia. A lousa é uma mídia digital? Não, ela é analógica, depois ela se tornou digital. Enfim, essa cadeira que você está sentado agora aqui, está sentada, é uma mídia. Você está trocando informações com ela, mais especificamente fótons de luz. Porque se não fosse assim, você nem saberia onde você está. Então, na verdade, nós humanos estamos num universo midiático. Eu vou afirmar para vocês, nós somos informação. Ora, se tudo isso é mídia, incluindo os nossos smartphones, os nossos tablets, computadores, software, então o que resta para a tecnologia? Para a gente responder essa questão, melhor, para você construir uma resposta para essa questão, eu te mostro essas 2 fotos. Um laboratório de informática, século 21, 2019, novinho em folha, e uma pintura rupestre de 9.000 anos atrás. Por isso que acabamos de falar agora, o que é mídia nessa pintura rupestre, e o que é mídia naquela imagem recente? Por favor, participem. O que é mídia aqui? O que transporta a informação nesta imagem aqui? É a
O que está transportando a informação? A pedra. A pedra tem um papel aqui de um caderno, de uma lousa, tá certo? A informação são pigmentos. E o que transporta a informação ali do lado esquerdo? A tela do computador, conversando com o computador, através do teclado, o mouse e o sistema de som, certo? Então nós estamos olhando aqui por dois eventos de mídia separados 9.000 anos, e nem por isso um é mais antigo do que o outro. Essencialmente são a mesma coisa. Agora nós vamos descobrir o que é então a tecnologia. Quer ver? Dê um passo para trás e se pergunte, qual era o problema que esses nossos ancestrais queriam resolver quando fizeram isso? Qual era o problema? O que é isso aqui? É uma caçada? Bem-sucedida. O que eles queriam fazer com relação aos próximos que viriam? Eles queriam justamente instruir, né? Para instruir, para educar, você precisa de informação. Imagina aquela cena da tribo, o líder chamando o pintor, que tinha experiência com pigmento, que não desbotava na pedra, não é? O artista, hein? Tá? O pessoal reunido, e eles criaram uma mensagem que 9.000 anos depois está te informando a respeito disso, tá certo? Muito bem, então era um problema. E agora aqui, qual era o problema? Quem concebeu essa sala queria fazer o quê? Proporcionar o quê? Uma comunicação eficiente para aquelas pessoas que iriam participar daqueles processos de ensino-aprendizagem nessa sala. Era o problema, então, criar um ambiente contemporâneo capaz de te entregar um bom serviço, correto? Então, o que nós estamos descobrindo aqui, olha, que é o aspecto central. A tecnologia vem das palavras tekne, que é ligada à criatividade, à arte, à inventividade. E está diretamente relacionada, aí obrigado pela neurociência, com o hemisfério direito do nosso cérebro. Logos é lógica, é um discurso da razão, é o pensamento analítico, mais ligado, totalmente ligado ao nosso hemisfério esquerdo. Então, o que significa isso na prática? Para mim, para você que é humano, que é humana, toda vez que você tem um problema, você tem uma resposta humana, e essa resposta é a tecnologia. A tecnologia, minha colega, não está nas coisas, está na sua cabeça. Então, quando daqui para frente você ouvir alguma coisa do tipo assim, precisamos colocar tecnologia na educação, pode parar, certo? Porque isso você não coloca, isso está dentro de você. Agora, se disserem, vamos melhorar as mídias, os ambientes, tudo bem, aí é mídia, entenderam? Ok? Então, quem é o dono da tecnologia é você. O que você conceber é o que vai acontecer lá dentro da sala de aula, no seu processo, tá? E como você vai usar isso é o que nós vamos aprofundar ao longo do nosso encontro de hoje aqui, tá bom? Tecnologia e mídia, portanto, são coisas distintas. Muito bom, vamos em frente. O primeiro fator que nós temos que entender é o seguinte: o mundo está numa profunda transformação, rápida e irreversível e profunda. Essas novas mídias, como a inteligência artificial, que todo dia está sendo utilizada, tá certo? Em todas as coisas que nós fazemos, nós temos no banco, no nosso smartphone. Aliás, o smartphone é o que mesmo? É tecnologia ou mídia? Mídia, parabéns. 10 com 5 estrelinhas para todos e para todas. Sensacional. Pronto. Muito bem. Essas novas mídias, conforme elas são concebidas, o seu uso, elas estão transformando o mundo, não é? Então nós temos, por exemplo, o chamada, vamos lá, IoT, Internet of Things, Internet das coisas, dispositivos ligados com sensores que mandam informação. A pessoa compra um tênis, tem um dispositivozinho que fica mandando informação sobre a vida útil do tênis, tá certo? Só que em todas as coisas, aparelhinho, seu computador, o seu smartphone é um dispositivo de internet das coisas. Ele não sabe onde você está? Não te localiza? Não manda informação para a nuvem? Então ele é um dispositivo de IoT. Realidade virtual, fantástica. Anteontem, estava em São Paulo, ontem, estava em São Paulo e
vi uma imersão de uma empresa uma empreendedora, que coloca você dentro do apartamento que você vai comprar, certo? Com realidade virtual. Você vê, você troca o piso, você troca a cor dos móveis, você entra, você imerge naquela realidade. Isso são fatos novos, tá? Bom, a chamada realidade aumentada, você pode apontar o teu tablet para um equipamento e ver dentro desse equipamento, né? Os pokémons que nos digam, né? O que é uma realidade aumentada. Blockchain. Hoje, o blockchain nasceu do Bitcoin, que é uma moeda digital, né? Hoje, ele está sendo a possibilidade de grandes transformações, provavelmente, daqui a alguns anos, não muitos anos, 5 anos talvez, cada criança vai nascer com um blockchain, tá? E ela vai ter o quê? Toda a sua vida, ela é, de alguma maneira, documentada, de uma maneira espontânea, e as pessoas são conhecidas também pelo seu blockchain, e assim por diante. E toda essa revolução, ela está interconectada através de nuvens, de internet. Esse é o novo mundo que foi sendo construído, mas algo está para acontecer. Essa quantidade imensa de informações, vocês devem ter ouvido falar da palavra Big Data ou Big Data, certo? No inglês. Todas essas informações são compartilhadas. Um carro móvel, um veículo móvel, ele produz muitas informações. Então, para que isso possa ser entendido, possa ser projetada, situações de tendências, etc., é usado um processo que nós chamamos de dispositivos de inteligência artificial. Olhe, a maior revolução já está acontecendo, e ela se chama inteligência artificial. Semana retrasada, eu estava na Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Terminávamos um evento, presidente, e num determinado momento, já muito além do nosso horário, aliás, eu falei, puxa, um dia eu escrevi um artigo chamado Aula Sem Fim, e acabava às 5:30 da tarde, cheguei para os colegas e disse, olha, está terminando o evento, respeitosamente estou parando. Aí o pessoal me olhou assim, eu falei, não entendi muito bem. Ele, professor, o senhor vai embora hoje? Eu falei, não, só vou amanhã. Dá para a gente ficar mais um pouquinho? Eu fiquei tão feliz, né? E eram 7:10 da noite, 7:10 da noite, eu lá no fundo da sala, mais ou menos uns 35 professores dessa universidade respeitadíssima, e me fizeram uma pergunta. Aí eu achei aquela pergunta sensacional. Aí todo mundo parou, assim, coincidiu, todo mundo ficou em silêncio, e eu falei durante uns 30 segundos sobre a pergunta, refleti em voz alta, porque eu estava no fundo da sala. Quando eu acabei de falar, nós escutamos assim, desculpe, eu não entendi nada do que você falou. Era a Siri, lá do smartphone de um professor. Gente, a sensação é humana. Claro que a gente sabia que era uma inteligência artificial, mas a interatividade, ninguém ficou pensando, mas será que é vivo? Será que é híbrido? É morto? O que é esse negócio? Nós rimos e nós sentimos no coração realmente o que está acontecendo. Essa pergunta me foi feita outro dia também, e eu dei esse exemplo. Então, na verdade, nós estamos gerando um novo mundo. Olha, inteligência artificial não é tecnologia, é mídia. É o que nós vamos fazendo com ela, que é a nossa escolha. O Brasil tem mais de 200 milhões de smartphones, porque nós queremos esse instrumento para poder nos ajudar, tá certo? Então isso faz uma grande diferença. Ou seja, quem é que está transformando o mundo? É você, é a sua escolha, é minha. Essa que é a verdade, é a nossa Tecné Logos, as nossas escolhas. As cidades estão passando por uma grande revisão de conceitos, não é? Esse mundo que aparentemente de um lado está sendo destruído, ele está sendo pensado e repensado de uma forma criativa, e vai nos levar a um segundo fator que é relacionado, eu estou dando o entorno desse processo, que é a relação com o mundo. Então o que acontece? Nesse novo mundo, o que é biológico, o que é físico, o que é digital, estão interligados. Nós não somos mais sapiens, homo sapiens, nós somos cyber sapiens. Você fica sem o seu celular um dia? Então, isso já é parte do seu corpo. Olha, pode ser meio assustador ou não, mas não vai demorar muito.
para que você não tenha algo pendurado no corpo, tá? Ele vai estar conectado diretamente ao seu corpo. Desculpe, se é meio assustador, mas é a tendência, tá? E aqui nos interessa a educação. Todos nós estamos ouvindo falar de uma tal revolução, ou quarta revolução industrial, certo? Que é a indústria 4.0. Bom, o que nos interessa em termos de educação? Todas as revoluções industriais, elas têm algumas características. Primeira característica, ela está ligada a uma grande transformação tecnológica, de conhecimento. A primeira revolução industrial é o vapor, com o movimento, o uso das máquinas. A segunda é a eletricidade, quando você cria o processo de fabricação, fabril, né? Muito parecido com as salas de aula, depois eu conto por quê. A terceira revolução, onde entra o digital. Os programas, os sistemas programáveis, tá? Entram os robôs para começar a valer nas indústrias. E em todas as revoluções, a educação, ela andou a reboque. Ela tem um delay, ela tem um tempo de atraso, mas ela vai se adaptando a essa nova cultura e essa nova socioeconomia. Então, como é que a revolução entra na educação? Através do currículo. Porque o currículo é o ente vivo que faz a escola ser quem ela é. E não existem duas escolas iguais. Por quê? Porque as pessoas que estão realizando o currículo são diferentes. Tá certo? Então, o que é essa quarta revolução industrial? O que ela é diferente das demais? Primeiro, ela é exponencial. O que significa isso? Ela não é passo a passo, ela cresce rapidamente, porque é um tipo de mídia e tecnologia que se espalha rapidamente. Segunda característica, ela é cognitiva. Do ponto de vista dos equipamentos, as máquinas, elas não são programadas, como na terceira revolução. Elas tomam decisões a partir de informações. Elas têm inteligência artificial. Se eu estou numa planta de fábrica e a minha demanda aumenta, não vai chegar uma pessoa e dizer, bom, vou colocar mais um robô aqui para aumentar a produção. O próprio sistema toma a decisão, entenderam? É essa a grande diferença. Então, o que significa? Bom, se você vai pensar, fala, bom, então tudo vai ser substituído por, claro, robôs. Mas tudo aquilo que pode ser feito por robô. Porque aquilo que é feito por um ser humano, a sua tecnologos, é a essência. E é por isso que nós estamos falando aqui de um tempo de mudança. Porque a educação, ela não é só a educação que está hoje. Ela é a educação que tem que olhar para o presente, com um olhar no futuro. Porque essa criança que está na escola hoje, esse jovem que está na escola hoje, ele vai ser o cidadão e a cidadã de amanhã, que vai estar lá no mundo. Tá certo? Bom, diante disso, só para vocês terem uma ideia do impacto, essas são as 12 principais tecnologias, segundo a McKinsey, que vai impactar o mundo nos próximos anos, tá? Robótica avançada, automação do trabalho intelectual, isso aqui é um assunto muito interessante para a educação, enfim, várias tecnologias. Só essas tecnologias, até 2025, olhe bem, 2025, é já, né? É daqui a pouquinho, vão gerar algo em torno de 20 trilhões de dólares do PIB mundial. O que significa? Que uma nova economia já foi criada. Essa nova economia, ela não tem uma correlação direta com a antiga economia. Entenderam a diferença? Então, significa o quê? Grandes mudanças, rápidas e globais. É nesse sentido que nós temos que entender. Bom, o que impacta isso? Aquele modelo que nós temos de o trabalho, a pessoa faz a sua formatura, vai trabalhar, etc, 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 ele está em colapso. Por quê? Exemplo no Brasil, em 2016 para 2017, o número de carteiras assinadas e não assinadas igualou pela primeira vez. Isso não é só um problema de governança, tá? Isto é um problema, não, isto é um fato de impacto global. Por quê? Porque está mudando. Então, hoje, muitos postos que eram ocupados por pessoas são ocupados por sistemas inteligentes. Isso já vem acontecendo há 2 décadas, pelo menos. Tá certo? Segundo aspecto importante, é que hoje o mais importante valor talvez seja o empreendedorismo. Ora,
Como alguém vai ser empreendedor, como o seu aluno, a sua aluna vai ter uma capacidade de pró-iniciativa, de exercer valor, de ser capaz de colaborar, se ele passa 4 horas, não é o seu caso, é claro, ouvindo alguém falar. Ninguém vai aprender a resolver problemas dessa maneira. Nós estamos ensinando a passividade, a mesmice, que aliás está distribuída pela internet hoje, né? Você tem de tudo, tá certo? Então, essa equação, ela é nova. É preciso desenvolver capacidade de gestão, que é o empreendedorismo e a inovação que estão conduzindo essas novas possibilidades. Vamos agora ao fator 3. Por enquanto, vocês estão percebendo que nós estamos só no entorno, não é? Vamos lá, fator 3. Bom, esse fator 3, ele diz respeito a você, pessoa, e o seu aluno. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a sua geração? Eu vou começar quebrando o gelo. A minha geração, eu sou um legítimo baby boomer, nascido no ano de 1955. Tá? Qual que é a sua geração? Vamos ver. Quantos baby boomers nós temos aqui nesse auditório? Por favor. Isso. Sabe o que eu costumo dizer, presidente? Unidos venceremos. Somos minoria absoluta já, tá? Mas unidos, somos aquela força, vamos vencer, tá certo? Quem mais? Quem é uma geração X aqui? Levante a mão. Já aumentou um pouquinho, bem. Deixa eu ver. 13,6% de pessoas. Foi precisa essa, hein? Nossa, essa daí, meu computador de bordo está tinindo. Muito bem. Quem é geração Y? Vamos ver. Olha só, já aumentou para 39,8% geração Y. Quem que é geração Z? Ah, tem geração Z aqui. Oh, sejam bem-vindos, hein? Unidos vocês já venceram. Vocês são o futuro, é ou não é? E, bom, será que tem algum nativo digital? Nativo digital mesmo? 2000 para cá? Não tem, né? Tem? Não, né? Pois é. Nós estamos aqui por causa deles. É por causa deles que nós estamos aqui, tá? Então, é o seguinte, o que está acontecendo? Acontecendo o seguinte, as gerações estão encurtando o período, tá? A minha geração levava entre 25 e 27 anos para ter uma transformação cultural significativa. Depois foi encurtando. Hoje, a geração alfa, nascida em 2010, ela já está acabando agora em 2020, e vai nascer a geração beta. Cada geração agora, o intervalo dela é de 10 anos. Mas por que está acontecendo isso? O que está acontecendo? O que faz acontecer isso? Bom, essa questão é tão importante que eu vou até tomar um pouquinho de água, se vocês me permitirem. Dá licença. Olha só, eu vou partir do modelo em que nós somos biologia e cultura, certo? Humano é biologia e cultura. Se eu tiro a cultura, eu viro um bichinho. Se eu tiro a biologia, eu viro uma alma. Deu para entender? Não, tá, de novo. Nós somos biologia e cultura, certo? Se eu tiro a cultura de um ser humano, ele vira um bichinho. Se eu tiro a biologia, ele morre, né? Simplesmente assim, a mídia desaparece, tá certo? Bom, então, nessa perspectiva, olha só, olha que gracinha essa criatura, que já nasceu, que está nascendo agora. Quem está de bebê aqui, alguém? Isso, parabéns. Você está esperando uma geração beta, que a gente não sabe muito bem ainda como vai ser, tá? Tem alguns indícios, mas é fantástica, maravilhosa. Olha só, essa geração que está aí. Como é que essas gerações se formam? Como é que essa cultura chega? Olha as interações que estão dando aqui. A mãozinha, tá certo? Olha, que tal essa criatura, hein? Que tal? Brincadeira, né? Olha só, coisa linda, fala a verdade. Olha só, mais uma, vamos lá. Olha a carinha desse povo, essa é uma alfa legítima, viu? Tá certo? Olha só, nativo digital. Essa galera está estudando. Esta galerinha está estudando, de verdade, tá? É o jeito meio estranho, mas eles estão estudando. Muito bem, e essa tribo também está interagindo, apesar de não estar olhando um na carinha do outro, exceto ali um pouquinho, mas eles estão interagindo. E essa turminha aí, também. E essa galera mais
profissa também. É linda essa foto, né? Eu acho sensacional. Que vida, né? A vida no interior, né? Tá certo? Bom, o que está acontecendo? Então vamos lá. Vamos buscar de novo na neurociência cognitiva nossas referências. O que é o nosso cérebro? Rigorosamente falando, ele é um transdutor de energia. Transdutor, estou sendo do termo científico. Que tipo de energia que o cérebro entende? Só um tipo, elétrica. Tá? Então, o teu olfato, ele se transforma em impulso elétrico, vai para o cérebro. Sua visão, luz, onda eletromagnética, transforma em impulso elétrico. A audição, ondas mecânicas, impulso, enfim. Tato, todos os nossos sentidos se transformam em impulsos elétricos. E o que o cérebro entrega? Essencialmente, pensamento e movimento. Ele coordena todo o teu processo metabólico, tá certo? E movimento. Então, entra energia elétrica, sai energia mecânica. Fisicamente é isso, tá? Bom, então, o que significa? Quem é o ente que media isso? Por que você está me vendo aqui agora? Vamos ver. Fazer uma revisão de física. Me explica por que você está me vendo aqui. Vamos lá, se eu apagasse a luz agora, você me veria? Por quê? Não tem luz própria, primária, incidindo no meu corpo, refletindo para você, e os seus olhos decodificando, dizendo, olha, o Cassiano está ali falando comigo, tal, certo? Só que não quero estragar a alegria, ainda bem que eu sou vivo e você também, mas você está vendo apenas as ondas eletromagnéticas chegando aos seus olhos, está certo? Essa que é a nossa realidade. Então, é o seguinte, a nossa realidade é que nós somos informação. E essa informação, ela é feita por uma partícula física chamada fóton. É luz. Tá? Isso não é aquelas mecânica, física quântica de segunda linha, não, tá? É real. Então é o seguinte, nós temos toda a nossa interação eletromagnética, ela é permeada por fótons. Quando você está ouvindo aqui o Jeremias com emoção, o seu canal está gerenciando sua cognição. Ele vai para o teu coração direto. É emoção, entendeu? Fluxo de fótons, muito alto. Se tivesse acontecendo alguma coisa aqui desagradável, ameaçadora, desmotivadora, o teu fluxo, tua janela reduz. E a quantidade de fótons reduz. E o teu processamento reduz. Só que não reduz totalmente, por quê? Porque você está aqui de corpo, mas não está aqui de alma e coração. Quem já experimentou a sensação? Eu tenho muitos trabalhos em instituições de ensino superior, então a gente olha assim por trás, aí você tem a turminha da frente que copia tudo, a turminha do meio que fica naquela vou, não vou, e a turminha de trás que dorme. Certo? Então assim, onde que está a emoção naquela criatura de trás? Qualquer lugar menos na sala de aula. E é legal porque eles têm uma espécie de uma inteligência de guerrilha, aquele que copia tudo, aí no fim, 2 dias antes da prova eles fazem o viradão. O viradão é pau, né? Aí passa, eles têm aquela rede oculta pelo Google, tal, passa para todo mundo, copia, tal, e vão lá e vão bem na prova. Isso são instituições notáveis, que eu não vou citar nomes aqui, tá? Mas é o que está acontecendo. Bom, então, nós somos literalmente luz. Olha, eu acho que isso é uma coisa tão poética, que eu até vou falar mais baixinho agora para vocês. Os nossos corpos, o teu corpo, é formado do pó das estrelas. Tá? O teu carbono, o teu oxigênio, todos esses átomos nasceram no núcleo de uma estrela, que um dia se transformou numa supernova, explodiu, e essa mancha de matéria chegou aqui, permeou o planeta, e hoje forma o teu corpo e o meu. Nós somos pó da Terra estelar, chiquésimo, linda, né? A física é sensacional. Só que nem só de pão vive o homem. O que quer dizer isso? Você pode passar 3 dias sem comer, você aguenta, vai ficar meio assim e tal, mas você não passa 10 segundos sem informação, se apaga.
Nós somos informação. Tá bom? É isso. Então pense agora no seu aluno, na sua aluna. Pensa no tamanho da tua responsabilidade. O que tipo de informação que ele está interagindo e recebendo. Muito bem, vamos avançar? Aí está o fóton, partícula quântica. Ao mesmo tempo, matéria e energia. Não tem massa quando está em movimento. Se tivesse, a gente pesaria trilhões de toneladas. A luz não tem massa. Ok? Está aí. Somos informação. Informação. E aqui vem um primeiro impacto, uma onda de impacto para você. Olha só. Nossas gerações, elas aprenderam a decodificar texto, áudio e um pouco de imagem. Ok? Nós dominamos isso aqui. Você pega um livro e linearmente você vai. O nativo digital não funciona assim. Hoje nós temos mapeamentos por pósitrons que você vê as áreas cerebrais ativadas. Vocês sabem disso. Tem 5 ou 6 processos super sofisticados. Então o que acontece? Quando você mapeia a área de decodificação audiovisual de um nativo digital, ela é em torno de 20% maior do que o não digital. Quer dizer, ele tem um processamento muito mais eficaz e entende, compreende o audiovisual. Em relação ao texto, ele é 10% menos eficaz. Ele tem maior dificuldade de decodificação de texto. Então, quando você soma isso aqui, é como se nós estivéssemos aqui e os nossos alunos estão para cá. Eles são interativos, eles são leitores imersivos, eles interagem e compõem as informações com sentido para eles a partir de várias fontes. Ou seja, quando um professor, sem ciência disso, vai com maior boa vontade, com maior cuidado e critério conceitual, vai dar uma aula, o primeiro equívoco dele é que aquele aluno não está decodificando adequadamente o que ele está falando. E além disso, tem um segundo problema de fato, que é chamado problema fundamental da comunicação. Se eu tenho uma ideia, eu passo para você, escrevo, não há garantia de que a minha intencionalidade será 100% compreendida por você, porque você faz uma interpretação. Então, nós já temos um grande problema aí, tá certo? Bom, vamos em frente. Chegamos agora nesse modelo. Eu tenho tido o privilégio de, exatamente 41 anos, estar na educação, e a educação é por toda a vida. Eu digo isso, às vezes, não para fazer efeito em palestras, e nem para querer ser o bom menino, mas eu terminei meu último pós-doutorado, agora no dia 31 de maio, no ITA, com o projeto Inovação na Educação e Engenharia, aos 64 anos de idade. Tá? Eu me doutorei aos 56 anos. Eu estudei pedagogia, eu tinha 44, estou regredindo, né? E estudei física quando eu tinha 20 e poucos anos. Sou físico e pedagogo. E quando eu era mais jovenzinho ainda, estudei eletrônica, analógica e digital. Então, o que está acontecendo? Quando eu vejo hoje aqui o nosso encontro, eu vejo uma revolução em andamento. Há 40 anos atrás, algumas pessoas se reuniam e diziam assim, olha, a educação não está legal, precisamos fazer alguma coisa, tal. Era um grupinho aqui, um pingadinho ali, tá certo? Água no tornozelo. 30 anos atrás, a água subiu para a perna, tá certo? As pessoas se inquietando um pouquinho mais, mas eram grupos. Há 20 anos atrás, a água ficou aqui, ó. Hoje, aonde eu vou, olha, eu tenho um privilégio maravilhoso, amo minha profissão, como eu sei que vocês a amam também. Eu tenho viajado por esse país todo. Hoje a água está aqui, ó. Por quê? Porque até então, o mundo lá fora, ele estava ainda em início de transformação de paradigma. Então a educação ia levando. Hoje, houve uma ruptura. Então, o que nós estamos entregando, via de regra, já não responde mais objetiva e necessariamente ao que aquelas pessoas têm o direito de receber. Entenderam? Então, isso está gerando o quê? Uma grande crise. Que bom, o mundo está acabando. Que bom que nós temos a oportunidade de transformar. Muito bem. Baseado nisso tudo, e nas linhas de pesquisa que eu venho trabalhando, construí
e finalizei ano retrasado esse modelo teórico e tecnológico da educação 4.0. Esse modelo, eu falo isso não com vaidade tola, mas com muita alegria. Tenho amigos, colegas pesquisadores, que estão em vários locais do mundo, e pedi para eles, olha, vê se você localiza alguma fundamentação teórica sobre a educação 4.0, né? E a grande novidade é que esse modelo é 100% brasileiro, tá? Não existe uma fundamentação teórica para a educação 4.0 até o momento em outra parte do mundo. Então, eu entrego isso para você com muita alegria, tá? Entrego mesmo. Bom, por que 4.0? Modismo? Absolutamente. Porque são 4 pilares, tá? Então, nós temos aqui um pilar central, que eu vou falar sobre ele, modelo sistêmico de educação, que é uma visão sistêmica da educação. O pilar mais clássico, que é da educação científica e tecnológica, onde estão as bases aqui mais das teorias clássicas, pedagógicas, psicológicas, etc. Aqui um pilar novo, a engenharia e gestão do conhecimento, isso não existia. E um pilar novo aqui também, de minha autoria, que é a cyberarquitetura. Tá? Então, nós vamos agora fazer um voo rápido, mas significativo sobre cada um deles. Olha só, procure ver sua escola aqui, ó. Aqui é a tua escola. 3 níveis, infra, meso e superestrutura. O que é infraestrutura? Olhe para esse auditório aqui, ó. Todas as coisas que estão aqui, todas as mídias, são infraestrutura. As que você vê e as que você não vê. Tem cabeamento elétrico passando, tubo de água, tá certo? Tudo isso é infraestrutura. Tudo bem? Ok. O que é mesoestrutura? Aqui é onde se dá o processo de ensino-aprendizagem. Aqui está a educação em ação. Tecnologia é equipamento? É equipamento, tecnologia? É pensamento, é criação. Quando você cria uma aula, um plano de aula ou um curso, você está criando um produto tecnológico. Saiu da tua cabeça e ele vai, como é que ele vai se objetivar? Como é que ele vai aparecer na realidade? Você vai fazer um design, então termos rigorosos, você faz um design instrucional, você começa a dizer, ó, vou fazer isso aqui, vou usar tal vídeo, vou usar tal material, aqui eu vou colocar umas questões, aqui eu vou desafiar os meus alunos, entendeu? Isso é o design. Então, você está pensando e trazendo para a realidade aquilo que você criou, entendeu? É assim que funciona a nossa cabeça, a tua cabeça. Bom, depois, você cria processos e você escolhe o quê? Caminhos. A palavra método quer dizer caminho, não é? Então, conhecimento do caminho. Quais são os caminhos que você vai percorrer? Não necessariamente você, mas os seus alunos. Quais são os caminhos? Por fim, quais são as técnicas e quais são as mídias? Exemplo, imagina que você tem lá na tua escola um laboratóriozinho de ciências ali, tem um material, não sei o quê. Onde que esse material está? Está na infraestrutura. De noite ninguém mexe nele, certo? Na hora que você concebe um processo de ensino-aprendizagem, que você vai usar aquele microscópiozinho com a lâmina e tal, exemplo, você está colocando esse dispositivo para cima, ele vira mídia, porque o microscópio te propõe o quê? Te oferece o quê? Informação. O aluno vai manusear, vai observar, o aluno vai poder interagir, resolver problemas, isso poderia valer para qualquer outra coisa, tá certo? E finalmente, aí está o maior desafio, é a superestrutura. Então, assim, ó, antigamente, a gente dizia assim, não, tem certos modelos de ensino-aprendizagem, né? Piagetiano, tá certo? Montessoriano, tarará, tarará. São grandes linhas, tudo bem. Só que hoje nós sabemos que cada um de nós, somente você tem o seu modelo educacional na cabeça, tá? É só você que tem. Você construiu esse modelo ao longo dos anos. É a sua visão de educação, entendeu? E ela é sua. Na verdade, é ela que vai fazer com que aconteça na sala de aula o que acontece. É a sua visão. Essa visão, ela está intercorrelacionada com o currículo da escola, não é? Você não tem um currículo, agora não tem a BNCC, certo? Aliás, a BNCC não está aqui no currículo, ela está aqui entre o currículo e o paradigma. E o que é o paradigma? É a parte mais difícil de mudar. É a tua crença, é a minha crença. Aquilo que eu creio, eu faço. Nós somos assim.
Então, quando você pensa, por exemplo, em inovação na escola, você nunca vai começar querendo fazer proselitismo em cima das pessoas. Você respeita isso. Você vai trabalhar de uma forma científica, sincera, emocional. Por quê? Porque nós somos emoção para que cada um perceba onde está e onde pode chegar. A decisão é sua. Deu para entender essa ideia do modelo sistêmico? Então, meus prezados colegas, senhores que estão aqui, senhoras, executivos, enfim, autoridades, vai fazer alguma transformação na escola? Pense sistemicamente. Não adianta você melhorar o parque de computadores sem que você cuide da mesoestrutura, onde está o educador, e principalmente dos modelos que você vai fazer com isso. Porque senão, o resultado teu pode ser pífio, ou até pode ser frustrante, que é pior ainda. Ok? Muito bem. Vamos agora ao segundo pilar. Engenharia e gestão do conhecimento. Bom, na engenharia do conhecimento, conhecimento não é algo assim etéreo, etc, etc. Ele é um conceito bem definido. Nós temos dois tipos de conhecimento. O conhecimento que envolve valores, que é seu, ou seja, ele responde: por que fazer? Envolve competências, é o que fazer. E envolve habilidades, que é o como fazer. E o conhecimento explícito é com o que fazer ligado à mídia. Então, vamos fazer uma atividade aqui rapidamente, para ver se vocês realmente compreenderam esse conceito. Imagine que um palestrante ensandecido, enlouquecido, chegou aqui e disse assim: agora nós vamos fazer uma atividade prática. Você está com uma coceira no pescoço, na parte de trás. É mais ou menos assim. Tá bom? Só que é o seguinte, você não vai poder se autocoçar. Pode começar, em dupla. Como é que você resolve esse problema? Você está com uma coceira no pescoço, mas eu estou dizendo que você não pode se coçar. Isso. Você está um pouco inibida de coçar sua colega. Eu acho que dá uma coçadinha nela. E agora sim, voto, tá certo? Os senhores se coçaram um pouquinho também, né? E fez um cafunézinho legal, tá? Sensacional. Vai, todo mundo participa, é bacana isso, né? Eu amo vocês por isso, tá aí. Ó, agora vamos entender o que aconteceu aqui, ó. Começou com um problema. Opa, é um fato novo. E agora? Ó, como é que eu faço? Será que eu coço o outro de cara? Eu peço licença? Hein? É ou não é? Então isso envolve o quê? Valor. Eu posso ter vergonha, eu posso chegar lá já e o outro, pô, peraí, calma, o que você quer com o meu pescoço? É ou não é? Isso é valor, tá? Conhecimento tácito. Competência. Eu tenho várias alternativas, e aí? O que eu faço? É ou não é? Competência, capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. E, finalmente, ó, como fazer? Tem que esticar o braço lá, ou, sei lá, algumas pessoas aqui coçaram a cabeça na cadeira, não? Não, ninguém coçou, coçou? Tá vendo? Usou a mídia cadeira, né? Então, aqui, ó, com o que você vai fazer? Com a mão do outro, com a cadeira, tá vendo como é simples? Se fosse tão simples assim, né? Evidência científica. Aquele silêncio profundo. Não há evidência nenhuma de transferência de valor, competência e habilidade entre humanos. A minha prezada colega não tem como transferir seus valores, competência e habilidades diretamente para mim. Nem que você passasse um ano fazendo um pregão todo dia. Não passa. Ué. Não, tudo bem. Você pode escrever um texto, gravar um vídeo e me explicar, ó, essa competência que você, Cassiano, admirou em mim, eu faço assim, 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 assim. Mas mesmo assim, eu vou ter que agir para construir aquela competência e aquela habilidade e aquele valor. Entenderam? Não adianta você ficar falando. Não adianta. Mas por quê? Porque Deus não quis. Pronto. Acabou.
Porque não quis. A natureza não funciona assim. O que eu vou fazer? Não funciona. Então não perde tempo. Aí você chega, 1996 aparece o quê? A nova LDB, certo? Pela primeira vez aparece, vou rapidinho aqui para a gente não perder tempo, aparece o quê? Explicita a questão das competências e habilidades, modelo espanhol. 6 anos antes, a Unesco reúne 111 países e pergunta, qual é a tua visão e o teu plano de educação para o século XXI? E nasce o relatório Jacques Delors, certo? Esse grande relatório, ele vai ser o norteador, tá certo? Das ações que vão colocar novos paradigmas nos países, e nós somos um desses países, tá certo? Fomos signatários desse processo. Então isso não é por acaso. Só que é o seguinte, já se passaram quantos anos? 23. Agora chegou a BNCC, tá certo? E ela, BNCC está baseada em quê? Competências e habilidades. Então você já fica sabendo o seguinte, não tem como transferir diretamente. Não perde tempo. Puxa, se não tem, como é que nós vamos fazer? Vamos lá, vamos para frente então. Onde que está o conhecimento? Cabeça do professor? Tá. Só que assim, uma coisa é memória e outra é conhecimento. Quando esse professor, ele escreve na lousa, pode perceber, ele está resolvendo um problema, não quer se comunicar com o aluno? Então é conhecimento sempre envolvido com a ação. Não existe conhecimento sem ação do sujeito. Entenderam? Não existe. Tira isso, vira memória. Eu posso aqui discursar, tá certo? Os Lusíadas inteirinho para vocês, é um poema. Beleza, isso é memória. Eu posso interpretar? Posso. Você pode chorar? Pode. Sorrir? Pode. Aí já é diferente. Porque quando eu estou mobilizando sua emoção, eu estou usando o meu conhecimento em ação. Confere isso? Ok. Onde mais você anota coisa? Eu sou analógico, eu sou um nativo analógico. Você pega a minha pasta, me delata na hora. Tem um caderninho lá, ganhei um caderninho bonito esses dias, um carinho, tá escrevendo, fazer o quê? Mas de vez em quando a gente também vai para o digital, né? Não estou aqui para dizer para vocês o que eu não faço. Onde você guarda as coisas? No computador. Qual é a grande revolução que nós estamos em andamento? O primeiro passo é a informação, é o conhecimento, a quebra dos muros para que as pessoas se conectem. E hoje você pode fazer isso através tanto do presencial quanto a partir de plataformas. As plataformas digitais, elas propiciam o quê? A transformação de passivos de conhecimento em ativos de conhecimento, entenderam? E isso tem valor, entenderam? Isso tem valor. Então, uma escola, uma instituição de ensino que vai se propor a inovar, ela tem que pensar nessa camada de mídias que é a integração da informação. Por quê? Porque nós vivemos num tempo de inteligência compartilhada, de inteligência distribuída, e não dá para distribuir inteligência com parede no meio. Eu vou às vezes dar palestra em universidades, no finalzinho, depois que o pessoal já ganha confiança, pelo menos me parece assim, eu digo, olha, você quer fazer uma coisa legal? Você quer começar realmente a mudar isso aqui? Quebra a parede dos gabinetes. Aí uma colega da psicologia, mas professor, Cassiano, o que é que eu vou conversar com o meu colega engenheiro? Falei, você já conversou alguma vez? Não. Falei, então você não sabe o que você está perdendo. E você, meu colega de engenharia, já conversou com a colega psicóloga? Não. Nem com a pedagoga? Não. Você não sabe o que você está perdendo. Tá certo? Porque é nessa interface é que nós realmente transcendemos, nós transdisciplinamos. Eu não posso deixar de prestar uma homenagem aqui ao Edgar Morin, né? Há mais de 40 anos com a sua teoria da complexidade. Ele já falava sobre isso, né? Esses mundozinhos cartesianos estanques, eu sou isso, você é aquilo, aqui é a divisão de nós dois, você não pode vir para cá, eu não vou. Esquece. Sabe por quê? Graças a Deus, a complexidade dos problemas ficou tão grande que ninguém sozinho é mais capaz de resolvê-los. Entendeu? Então, pratiquemos a humildade sábia. Converse com o seu colega.
Quanta coisa que você vai descobrir ele com você, tá bom? Bom, vamos ao terceiro pilar. Está indo bem? Está dando para acompanhar? Está tudo bem. Então vamos lá, cyberarquitetura. Que tal essa imagem? Idade média, hein? Sabe o nome desse senhor aqui? É o professor. Aquele que publicamente professa suas doutrinas. A palavra vem daí. Doutrina é crença, né? Professor, viu? Nós também somos professor, é ou não é? Mas aí tem que sair do professor e depois educador 4.0, tá? Já vou contar como é que vamos fazer isso. E esses carinhas aqui? Tem a turma do fundão, né? Esse aqui deve ser um inovador, né? Pense, olha a cena. Meu Deus do céu, eu não consigo entender. Ele já tinha um cérebro diferente. Então ele está na dele, tá certo? Quem sabe foi ele que inventou a lousa, né? Não sei. Bom, beleza. Aí, vamos lá. Primeira Revolução Industrial. Olha que bacana. Cadê a lousa? Cadê a lousa? Cadê a lousa? Não tem lousa. Se a pessoa chegar na sala de aula amanhã, tirar a lousa, o que você faria? Você ia na hora para a coordenação, tiraram a lousa de mim. Não tem lousa, eu não posso dar mais aula. Pois então, saiba que até por volta de 1800 e pouco, não tinha lousa na sala de aula. Tá? Essa mídia não tinha nem sido inventada ainda. Agora, tem uma coisa que eu acho bárbaro nessa imagem, né? É esse instrumento de abertura de cabeça aqui, ó. Eu estava dando uma palestra um dia, eu nunca tinha me parado para... Aí, professor, pois não, será que esse instrumento ele é inspirador, coercitivo? Aí eu falei, nossa, sensacional. Eu, quando estava no 5º ano, eu tomei uma reguada na cabeça, né? Eu tinha um professor que era ele era português, professor de matemática, e eu não estava indo muito bem e tal. Aí eu olhei para ele assim, olhou para mim, ele foi ficando vermelho, com a regra, ele pá! Aí minha mãe, lá no dia seguinte, lógico, olha aqui, meu filho vem aqui para aprender matemática, e não para tomar régua na cabeça, aquelas coisas terríveis, né? Bom, tá vendo a escolinha aqui? Primeira Revolução Industrial, ó, já, produção, né? Opa, essa vocês conhecem? Bom, tem mais ou menos 150 anos entre uma imagem e outra. Escutem o que eu vou dizer para vocês. Esse instrumento maravilhoso, essa mídia analógica que vocês não deixam de usá-la nenhum dia, ela levou 60 anos para entrar nas escolas. Inventaram a lousa, mas ninguém usava. Você acredita nisso? É sério, sabe por quê? Porque a visão tecnológica dos nossos ancestrais, nossos professores antigos, daquele tempo, eles não concebiam que tinha que poder se comunicar também com o visual, com o traço. Eles se comunicavam verbalmente. Então, a lousa era parte da solução do problema. Era parte do problema, porque ele teria que inventar, criar uma nova tecnologia. E isso dá um certo trabalho. E a lousa foi, só que chegou uma hora que ela mostrou o seu papel, tá certo? E as novas gerações. Felizmente, hoje as coisas são um pouquinho mais rápidas. Com relação aos computadores, nós não levamos 60, estamos levando talvez uns 25, né? 30, mas chegamos lá. Bom, e o que é isso daí? Esses estudos me levaram à criação desse conceito. O que é cyberarquitetura? Olha, pense o seguinte, tem alguém aqui que não tem um smartphone? Acho que não creio, né? Então, o que significa? Imagina que você não tivesse o smartphone e as portas estivessem trancadas. Só tivesse eu e você face a face. De onde as informações estariam emanando? Daqui somente, certo? De um espaço arquitetônico. Como você tem um dispositivo que a informação pode vir de qualquer lugar e pode ir daqui para qualquer lugar? Sim ou não? Então, você não tem mais um espaço arquitetônico, físico, mas um espaço cyberarquitetônico, onde a informação não está só naquele local, certo? Ela vem de todos os lugares. Exemplo, um aluno, eu acompanhando, ele não me via de costas, numa instituição de ensino superior muito renomada. Ele assistindo a aula, turma do meio. Eu vi que ele prestava atenção no professor de física. Ele estava com um fone, olha bem, olha a cena, assistia a aula, daqui a pouco ele abaixava um fonezinho aqui, o outro ouvido sem o fone, e o smartphone. Veio quando ele olhava no smartphone durante 1 minuto, 30 segundos, aí eu vi que ele fazia uma pergunta. Eu não ouvi a pergunta, que estava portas de vidro.
Aí na saída eu disse, com licença, eu estou fazendo uma pesquisa aqui e tal. Você poderia me dizer um pouquinho o que você relatou, o que você estava fazendo? Aí ele sorriu e falou, professor, eu estava assistindo uma aula de física. Não, eu sei, eu percebi. Tá, mas e no celular? Ele falou, não, é que eu estava assistindo essa aula de física aqui, no ITA, bom, já falei. E, desculpa. E também no MIT. Quer dizer, onde que esse cara está? Me explica, onde que ele está? Ele está no ITA ou ele está no MIT? Porque ele estava interagindo. E o professor falando, daqui a pouco ele voltava na temática dali, perguntar, então, isso é cyberarquitetura, entendeu? Nós rompemos aquela linha, vamos dizer assim, curta do espaço e do tempo, viu? Rompemos. Então, essas salas foram criadas quando eu estudei a evolução dos espaços educacionais. É uma sala de aula? É. O professor pode a qualquer momento chamar a atenção. Pessoal, atenção aqui, tal. É um laboratório de informática? É. É uma sala de experimentos, de criação, maker? É. É uma biblioteca? Está na internet? É. Então, quando você faz o que? A convergência dessas mídias, você ganha um potencial de interação da informação com os teus alunos muito grande. Lá no ITA, isso eu posso contar porque é fato, né? Em 1999, eu comecei a levar essas pesquisas, eu estou desde 92 colaborando naquela instituição com muito orgulho, né? Muita honra, pessoal sensacional realmente. Mas, o que aconteceu? Em 2010, nós fizemos, 2010 foi feito um projeto, eu colaborei na autoria do projeto, meu colega coordenador, e criamos a primeira sala inteligente do ITA. Durante 2 anos, sabe quem que frequentava esse espaço? Só o coordenador do projeto. Alguns colegas chegavam, mas cadê a lousa? Não, a lousa está lá, mas cadê o giz? Não, não tem giz. Entendeu? É a questão da visão tecnológica. Hoje, passados esses anos, ela não tem mais espaço, né? Agora o ITA foi para um prédio novo, né? Então agora, olha só o que aconteceu. Esses móveis aqui, aquela ali, a bancada é fixa. Esses móveis aqui, eles são estaçõezinhas, é uma estação. Então, você pode tanto organizar assim, como um auditório, como uma sala de projetos. Ou seja, você coloca o espaço a serviço da educação e não a educação a serviço do espaço, né? Porque, sabe qual é o fator isolado mais importante para as aulas serem expositivas? É a forma como estão distribuídas as carteiras. Porque, arquitetonicamente, nosso cérebro aprende, tá? O espaço educa. Eu não acreditava nisso, mas as pesquisas me convenceram. O espaço educa. Quando você transforma o espaço, você transforma a educação, né? Churchill dizia o seguinte: criamos os prédios, moldamos os prédios, depois os prédios nos moldam. Incrível isso, né? Muito bem. Finalmente, o quarto pilar. Estamos indo bem. Quarto pilar. Bom, agora é o pilar mais importante, né? Bom, quando você procura como as pessoas aprendem, você vai encontrar uma bibliografia razoavelmente ampla, complexa, tá? Muitos experimentos, com muitas investigações e muitas questões, muitas dúvidas, muitas questões de fronteira. Eu venho me debruçando a esse problema exatamente há 40 anos. E esse desenvolvimento teórico, ele oportunizou um presente para a gente, um presente realmente, né? Eu não vou dizer para vocês que a resposta é cabal definitiva, absolutamente. É uma questão de fronteira, ainda mais agora com a neurociência cognitiva, isso está se expandindo cada vez mais. Porém, aconteceu um fato muito interessante. Eu descobri que existem 4 invariantes de como as pessoas aprendem, independentemente do país, da origem, da cultura, da língua, da idade. Existem 4 coisas que não variam. Para eu poder não ficar expondo apenas para vocês, para eu poder, digamos assim, convidá-los e convidá-las, para nós podermos construir esse conceito e compreendê-lo, eu trouxe aqui um brinquedinho, tá? Nas minhas primeiras
ações para a educação, como minha formação em física, eu desenvolvi durante 10 anos equipamentos para o ensino da física. Criei esses equipamentos para ajudar os alunos, né, a interagir, a integrar prática e teoria ao mesmo tempo. E eu trouxe um desses dispositivos, e antes de eu iniciar essa atividade, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por gentileza, me respondam. Quem aqui nunca sentou numa cadeira estudando física, no ensino médio ou no ensino, o que antigamente a gente chamava de, como é que era mesmo? O segundo grau, isso. Quem nunca estudou física? Levante a mão. Tá bom. Nós estamos aproximadamente com 1,63%. Essa eu fui mais preciso, uma casa decimal, viu, professora? Viu? Bom, então, todos vocês já estudaram física, tá bom? Então é o seguinte, pensando em dobradinhas, você ao lado do outro, você ao lado da outra colega, etc., eu vou te propor um problema. Só que tem uma coisa legal. Tanto você pode recorrer à sua própria memória, ou à sua capacidade de produzir conhecimento para resolver esse problema, como você pode interagir com o seu colega, com o seu par, e encontrar a solução em conjunto, como você pode recorrer à inteligência artificial, neste momento, utilizando o teu smartphone. Ok? O problema é o seguinte, está vendo aqui tem um biquinho, né? Essa régua, até o momento que o pica-pau chega aqui embaixo, ela apresenta aproximadamente 25 centímetros, tá bom? A minha pergunta para você é a seguinte: qual é a velocidade média desse pica-pau? Você não gosta de levar novidade para os teus aluninhos? Hein? Eu estou aqui para vingá-los, né? Entendeu, né? Entendeu a mensagem, né? De novo, ó. Qual é a velocidade média desse pica-pau? Legal. Você tem 2 minutos para resolver esse problema, tá bom? Pode começar. Sensacional, hein? Quanto deu aí? Ah, mas que brilhantes, que alunas e alunos brilhantes que eu tenho aqui. Olha só, professor Breno, gentilmente, corajosamente, porque você sabe, né, quando o aluno está meio assim, ele não vem, você vai lá ele, não é? Fui lá catar o Breno a unha. Breno, qual é a sua formação? Professor de língua portuguesa. Sabe qual foi a desculpa dele? Humanas. Ah! Humano. Acima de tudo, humano. Aí eu falei, Breno, você não tem noção, né, Breno? Como é que foi? Agora você conta a experiência. Eu fui ao Google e descobri que era só dividir o tempo pelo espaço. Isso aí. O espaço pelo tempo, na verdade. A distância pelo tempo. Entenderam? E cheguei à mesma que vocês chegaram. Claro. Uma salva de palmas para o Breno. Breno. E o Google ajudou. Obrigado, Breno. De coração. Obrigado mesmo. Olha, entenderam? Pronto. Então é o seguinte, esse aparelhinho maravilhoso, sensacional, ele tem que estar na mão das nossas crianças, entendeu? Porque não é do jeito que eles usam lá na nossa casa. Aí eu estou trabalhando numa inovação, numa escola, professora, dentre as escolas que nós trabalhamos, e aí teve uma atividade sensacional, e as crianças chegaram em casa, mãe, pai, imagina a cena, nós usamos o celular o tempo todo na aula. O quê? Aí ligaram para a escola, coordenadora, preparada, né? Meus filhos estavam usando a 6ª série, 6º ano, celular? Não, calma, nós vamos ter uma reunião, em breve uma palestra, vocês vão entender. É isso daí. Então, é o seguinte, vamos agora então, usando todas essas vivências, vamos entender como é que isso funcionou. Ó, 4 invariantes. Se você procurar esse termo no Google também, você vai ver que é um conceito matemático de invariação. Ele pode mudar as pontas, mas ele não altera o eixo central, tá bom? Nós humanos aprendemos contextualizando. O que significa essa palavra? A nossa cognição, minha colega, é gerenciada pela nossa emoção.
Quando eu perguntei para vocês quem tinha feito física ou não, vocês já ficaram meio assim, o que esse cara vai, o que vem aí agora? É ou não é? Certo? Então com uma pergunta, eu já trouxe a emoção de vocês comigo. Em seguida, vem a problematização. Faço a referência ao autor, Gaston Bachelard, físico e filósofo francês, dos grandes idealizadores, e depois as pesquisas evidenciaram a veracidade disso. Nós, humanos, só produzimos conhecimento quando nós resolvemos problemas, ativamente. E aí vai um presentinho para os nossos colegas pedagogos, estudantes da área de educação, né? Nós explicamos essas coisas através da teoria sócio-histórica de Lev Vygotsky, usamos a teoria de Leontiev da atividade e associamos uma teoria de um americano chamado John B. Thompson, que trata das formas simbólicas e da cultura. Tá? Isso é uma dicasinha, porque tudo está fundamentado, né? Como disse Newton, eu amo, pela minha formação também, a gente se sustenta em ombros de gigantes. Eu não estou inventando aqui uma teoria que saiu da minha cabeça, não, tem toda uma fundamentação teórica, científica, que baseia isso. Então, voltando um pouquinho, colega, nós humanos produzimos conhecimento quando nós resolvemos problemas. Que conhecimento é esse? Tácito, desenvolvemos valores, competências e habilidades. Aqui vocês utilizaram isso. Vocês tiveram que fazer escolhas, buscar informação, o que fazer, com o que fazer, perceberam? Então, essa atividade tão simples mostra como é que vocês puderam desenvolver competências e habilidades. Que habilidade, por exemplo? Comparativa. Comparar como é o movimento do pica-pau com o cronômetro. São habilidades, não é? Fazer a leitura são habilidades. Ou seja, esse é o segundo invariante. E o terceiro, interação. Você com você mesmo, caramba, como é que eu resolvo esse problema? Perceberam? Não deu para resolver com um colega, certo? Não deu para resolver. Nós estamos no novo mundo. A gente tem através porque não é o Google que tem a base de conhecimento, o Google é um robô, tá certo? Ele vai buscar na base de conhecimento mundial, da humanidade, alguma informação confiável que você pode resolver. Não, você não está só simplesmente copy-paste, entendeu a diferença? Você está usando aquele conceito, como o professor Breno fez, e ele aí fechou a gestalt, né, Breno? Eu já sei, eu vou medir o espaço e o tempo, e eu chego à velocidade média. Ele resolveu o problema, isso é conhecimento. E finalmente, que gostoso, né? Trabalhamos em equipe aqui, socializamos, certo? E assim é uma educação 4.0. Né? Vocês estão percebendo uma coisa? Isso aqui é um pica-pau, só para fechar esse tema, tá? Isso aqui você encontra em bares de estrada, em feiras. Eu só pus a réguazinha aqui atrás. Você pode usar qualquer mídia, desde que você tenha uma boa contextualização, um bom problema, porque é o teu aluno que vai fazer acontecer o milagre da aprendizagem. Você não vai estar ensinando nada para ele, você vai estar mediando. Quantos nós temos aqui? Eu ensinei física para vocês aqui? Não. Eu podia chegar aqui, não poderia, eu sou o professor Cassiano, físico, não sei o quê. Vamos agora aprender sobre velocidade média. Vm é igual a ΔS sobre ΔT, onde ΔS é S menos S0 e ΔT, T menos T0. Quando nós fazemos S igual a S0 mais VT, nós chegamos na fórmula do sorvete. Lembram disso? Não. Vamos, veja bem, eu não vou comentar mais nada. Tá bom, ficou por aqui. Vamos em frente? Vamos lá. Bom, então aqui, aliás, essa foto é muito bonita, é aqui no ITA. Eu trabalhei nesse projeto em Nova ITA, 2 anos da CAPES ITA, é um pós-doc. E o coração desse programa era um programa de formação de professores do ITA e servidores, que voluntariamente participaram. Então, tivemos 2 turmas, se vocês observarem, inclusive, aqui está o pica-pau também, tá? Só que é uma versão um pouquinho mais moderna. E interação, contextualizar, gestão da cognição pela emoção, problema que motiva, que leva à participação ativa do estudante,
interação, vários tipos de interação, e socialização, ao que eu chamo de metodologia vivencial ativa. É de minha autoria também, tá? Então, vocês estão percebendo que a questão não é qual é a metodologia que você vai usar. Eu vou usar PBL, Problem Based Learning, eu vou usar Flipped Classroom, aula invertida. Não. Você tem que pensar para que serve aquela metodologia e ter a capacidade de fazer a escolha, tá bom? Mais algumas imagens aqui, professores trabalhando, são colegas lá de Cuiabá, numa escola particular. Aqui são alunos trabalhando. Outra coisa, viu? Eu quero mostrar para vocês. Se não tiver aquela mesa bonita, aquele mobiliário maravilhoso, é só juntar as carteirinhas. Aqui, ó. Só juntar. Aqui é uma sala normal, tá certo? Junta a carteirinha, contextualiza, problematiza, interage, socializa. Está feita a educação 4.0, viu? Tá? Muitas vezes o conhecimento gera uma grande economia financeira também, tá? Onde tem conhecimento embarcado, você tem maior eficiência e maior eficácia, ok? Mais um exemplo aqui, ó, várias mídias, né? Mídias digitais, mídias analógicas. E crianças também, pequenas crianças da educação infantil. Aliás, eu digo, quem aqui é da educação infantil, por favor? Yes, estamos aqui com 37,5% de colegas. Estou bom nesse negócio, viu? Eu digo que a educação infantil, viu, meus colegas da educação infantil, é a mais 4.0 da escola. Uma salva de palmas para a educação infantil. Trabalham as emoções, trabalham a chamada soft skills, a inteligência interpessoal, a capacidade de gerenciar conflitos, tem uma série de aplicações aí, né? Bom, enfim, agora vocês vão repetir comigo. Como as pessoas aprendem? Isso. E se você fosse criar agora, em 15 segundos, você pensa numa aula que você vai fazer uma mudança agora na sua cabeça, uma tecnologia, usando isso aqui. Como é que você envolveria a emoção do teu aluno e da tua aluna? Agora, aqui. Pense. Que problema você colocaria para ele resolver? Ou problemas? Pense. Você está sendo autor. É isso que é importante, ó. Tá? Você pode, porque eu te mostrei também que a tecnologia está com você e está com ele. Não é a coisa que faz a mudança, é a concepção, é a tecnologia. Isso é humano, não há nada mais humano do que tecnologia. Deu para visualizar? Arrisque, erre, faça amanhã, depois de amanhã, depois do evento. Prepare uma aula 4.0, diga, eu sou capaz, eu vou fazer, tá bom? Eu vou ficar muito feliz por isso, sinceramente eu vou sentir o meu trabalho extremamente recompensado. Vamos lá? Terminando. Eu não quero abusar, mas eu só queria dizer que eu comecei 15 minutos depois do horário previsto, tá? Então, eu vim lá da Santa Catarina, eu sou paulistano, eu vim de lá da Santa Catarina, mas eu vou ficar aqui até 12h15 com vocês. Boa! Que lindo, hein? Olha, isso é uma aula sem fim, hein? Mas 12h15 a gente termina, tá bom? Bom, olha só, visão bonita, epistemológica. Como é que se produz o conhecimento, tá certo? Você pode ter o apriorismo, quando você acredita que só pensando sobre você está resolvendo um problema, produzindo conhecimento. Será? Ou que só as coisas podem te revelar o conhecimento. Hoje a nossa visão eu vou repetir isso dramaticamente, verdadeiramente construtivista, porque no Brasil nós tivemos uma pequena catástrofe, né? Dos anos 80 para os 2000, 75 para 2000, quando descobriram Piaget, virou moda, só que aquilo não era construtivismo, então nós tivemos um problema. Então eu alerto, com muito respeito a todos os meus colegas, cuidado com os modismos, tá bom? Então, construtivismo aqui é uma visão epistemológica, e aqui agora nós vamos entender a parte prática, que são as metodologias, tá bom? Por exemplo, PLL, que é
Project-led learning, aprendizagem conduzida por projeto. Então imagina que você pensa num projeto, os alunos propõem um projeto, organizam em grupos, cada um vai fazer uma parte do projeto. Então essa aprendizagem vai ser conduzida por projeto. Nome bonito, PLL, Project-led learning. O que nós fizemos aqui agora com o Pica-Pau? Foi um PBL, Problem Based Learning, aprendizagem baseada em problema. Eu propus um problema para vocês, e vocês fizeram uma aprendizagem, certo? Se você tiver que calcular agora a velocidade média do seu percurso matinal, fica mais fácil, né? Você sabe que tem que dividir o quanto você andou pelo tempo que você gastou, é ou não é? Isso se chama aprendizagem significativa, não é? Grande Ausubel, muito bem. Depois nós temos aqui a aula invertida, quando você pode inverter o processo, por exemplo, você pode tornar as aulas mais ativas e começa os desafios em casa. Tá? É a Flipped Classroom. Aqui está erradinho, tá? FC. Aqui o Blended Learning, uma aprendizagem híbrida, que você usa recursos digitais e analógicos ao mesmo tempo. Você pode estar num curso presencial, mas você utiliza recursos digitais. É um blended, é um mesclado, tá? Imagina um cafezinho com leite, tá ok? Depois, a aprendizagem híbrida. Hoje os cursos superiores estão fazendo muito isso, os cursos híbridos, né? Você tem uma parte presencial, uma parte à distância, uma parte mais interativa. E aqui está o futuro, que é a chamada aprendizagem adaptativa. Essa palavra no português, a gente tem um pouco de preconceito, porque quando você fala em adaptação, parece que é um jeitinho de arrumar as coisas, né? E não é isso não, tá? Na verdade, adaptativa é o seguinte, imagina que você vai fazer um curso de 10 horas. Em vez de você chegar lá, entrar na plataforma e simplesmente fazer o curso, antes, um sistema de inteligência artificial, ele vai mapear qual é o teu pré-requisito, ou seja, quais são os seus conhecimentos prévios, onde é que você está? Qual é o teu perfil sociocognitivo, como é que você aprende? E aí, ele tem um banco de mídias, audiovisuais, etc, que ele vai te entregar uma trilha personalizada. Só você tem aquela trilha de aprendizagem. Isso se chama aprendizagem adaptativa. O futuro vai passar muito por aí, tá? O futuro já tem pesquisas nessa área, inclusive não posso entrar muito em detalhes agora, enfim, mas estamos conduzindo pesquisas desse tipo, tá? E finalmente aqui, a MVA que vocês viram aqui, né? Que ela faz uma espécie de uma gestão da metodologia. Então, por favor, não creia em modismo, assuma a sua visão crítica. Quem decide pela metodologia não é o modismo, é você. Você vai encontrar os caminhos melhores para que os seus estudantes realmente sejam capazes de construir um conhecimento significativo, tá bom? Vamos lá, olha aí, agora algumas imagens aqui. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, o que é mídia aqui? Vamos ver, se agora, final do nosso encontro, o que é mídia aqui? O que é mídia aqui? Mídia, ó, isso aqui é mídia, esse plano aqui com as bolinhas, está passando informação para as crianças, mas eu tinha proposto um problema para eles, tá? Quando bate as bolinhas aqui, se você solta uma bolinha e tem 7 bolinhas paradas, quantas bolinhas saem do outro lado? Já viram isso daí, né? Aquela bolinha que bate, você solta 2, sai 2, solta 3, sai 3. Problema proposto, olha a carinha dessas criaturinhas aqui, 5, 6 anos de idade, certo? Tá, onde tem mídia aqui, ó? Aqui, ó, né? Equipamento, mídia, tudo é mídia. Bloco lógico é mídia, palito de dente é mídia, qualquer coisa é mídia, tá? Só que tem um problema, olha o cérebro processando aqui, ó. E agora, o que eu faço, entendeu? Ó, aí no ITA, né? Um curso de robótica móvel, ó, várias mídias aqui, ó. Arduino, computador, etc. Tá bom? Ó, outra coisa importante. Hoje, com os sistemas digitais, eles te dão um feedback rápido. Outra coisa, ó. Vocês perceberam que quando eu propus o problema para vocês, eu saí da minha posição de parlador, certo? Eu fui para o grupo, entenderam? Quando você faz isso na sala de aula, você sai daquela posição que te escraviza na lousa e vai mediando. Eu cheguei lá, encontrei meu colega Breno, interagi com as minhas colegas aqui, ali, aqui, certo? Então eu tenho mais tempo de fazer, inclusive, uma avaliação diagnóstica.
Gente, como é que eu poderia saber da dificuldade, eu estou usando o Bruno, só para entendimento, da dificuldade do meu aluno Bruno, certo? Se eu tiver... Breno, se eu tivesse, Breno, aqui grudado dando uma aula de física para você, eu nunca ia imaginar, não existe, concordam? Então, quando eu fui lá, e eu identifiquei, é uma diagnóstica, é rápida, eu já sei qual é o problema dele, aí eu já cutuquei ele, peraí, vamos lá, tá, eu te dei alguma resposta pronta, Breno? Não, obrigado, entenderam? Você pode fazer isso, é tranquilo, e é uma delícia, sem brincadeira, olha, um depoimento, tem dias que eu passo 14, 15 horas, não escravizado, deliciando-me com meus colegas, trabalhando com meus colegas professores, que eu trabalho com formação, isso é inovação e formação. Gente, eu termino o dia melhor que eu comecei, eu não estou mentindo para vocês, como hoje aqui, tá? Eu estou menos cansado agora do que eu estava 1 hora atrás, viajei, não sei o quê, estou uma maravilha, porque é interação, é o significado, é uma energia boa, entendeu? Eu não preciso ficar me escravizando, eu posso fazer disso, além de ser significativo, uma profissão de grande prazer, não é? Vamos ver aqui, conexões com o mundo real, extremamente importante. Presença do professor, indispensável, ele é o autor, não é? Você não vai criar o processo, você não vai mediar o processo, você é a vida. Agora, se você ficar lá, disputando com o YouTube, falando aquilo que tem 350 mil pessoas falando a mesma coisa, desculpa, você virou uma commodity, é horrível isso, a palavra commodity é um bem que o valor dele é indiferenciado no mercado, e tem um monte de gente falando, não é? Vai lá aprender o objeto direto pleonástico, vai lá no Google, procura lá, objeto direto pleonástico, é ou não é, professor? Certo? Tem gente até de ponta cabeça ensinando isso lá, então não adianta, você vai concorrer com o quê? Não, você é outro nível, né? Você é autora, você é mediador, entendeu? Por isso que eu digo, gente, aqui no Brasil, nós temos um potencial imenso, é só dar uma ajeitadinha, entendeu? Você é o potencial, você pode, estou falando sério, você pode, é só dar uma ajeitadinha para pegar o rumo, entendeu? Ninguém segura. Vamos lá, avaliar as aprendizagens de maneira consistente, não adianta você fazer um processo desse, aí chega no dia da prova, pega uma prova dura, e põe lá para o Breno, defina a velocidade média, não dá, tem que ter uma avaliação, que leve em conta o quê? Valores, competências e habilidades, e conhecimento teórico do Breno, tá certo? Isso é muito importante. Depois, oferecer maior personalização, quando você vai junto com os teus alunos, você está oferecendo personalização, concorda comigo? Você não está ali um para alguns, você está um com cada um. Finalmente, cuidar e promover educação profissional continuada na escola. Sem formação, não há inovação. Sem formação, não há inovação. Bom, desenvolver a liderança pedagógica, o papel dos coordenadores, temos coordenadores aqui, né? Supervisores, coordenadores, quem são? Podem se apresentar? Coordenadores, opa, bem-vindos. São gestores do processo de execução de inovação. Um papel extremamente importante, e zelar pela equipe, né? Ter o apoio, olha, não tem nada mais desgastante do que você ter numa escola, alguns colegas que são diferentes, inovadores, e não tem apoio da gestão, é horrível, daqui a pouco a pessoa se desanima, sai da escola, vai embora, vai falar, eu estou fazendo isso aqui de bobeira, não é? Então, para fazer inovação, a gente tem que ter uma visão de conjunto, tá? Por isso que os eixos que sustentam a educação 4.0, ela é uma visão sistêmica. Bom, agora eu vou fazer a entrega final para você, tá? Exatamente nesses 4 minutos. Bom, só para vocês saberem, como eu comentei com vocês, é uma grande alegria saber que essa teoria está hoje nascida aqui no Brasil, tá? Nós não temos uma congênere fora do Brasil por enquanto, isso me alegrou muito, né? Valeu a pena, né? A gente ter se empenhado, ter me empenhado esse tempo todo nessa construção. E é a minha entrega cultural para cada um de vocês, tá? Essa foi a versão ITA, CAPES ITA, né, que foi uma versão especial, e essa é a versão chamada Mercado, a versão onde você encontra a teoria da educação 4.0. E agora, esses 3 minutos finais. Como é que você faz inovação na escola?
Inovação é processo global da escola. Tem que estar a alta, a média gestão envolvidas e todos os docentes. Tá? A primeira coisa que você tem que ter é a ideia de ter o quê? Um plano estratégico de gestão na escola. Como é que você vai fazer essa inovação? Que aspectos você vai levar em conta? Segundo ponto importante é o papel das coordenações, que eu chamo de PTEI, que é o Plano Tático de Execução da Inovação, unida com a gestão, unida com os docentes. E o terceiro ponto, que é o coração, é a formação continuada. E agora uma notícia maravilhosa que eu compartilho com vocês. Como eu tenho já trabalhado com esse processo de inovação assim bem intensivamente em instituições universitárias públicas, privadas, brasileiras e na educação básica, em escolas públicas e privadas, secretarias municipais de educação, a coisa mais linda que é que um programa de inovação, ele pode durar apenas 9 meses. É uma gestação. Ele tem 4 etapas: sensibilização dentro da escola, experimentação, quando os docentes vão fazer autoria 4.0, que nós fizemos aqui, certo? Desenvolve a experimentação, consolida o modelo, porque é um processo de aprendizado do docente e da equipe, tá certo? E, consolidando, a escola entra num processo de produção cultural global, tá? Ou seja, vai produzir as aulas baseadas lá na BNCC, só que já numa visão fundamentada na ciência da educação 4.0. Eu achava, no início, que ia levar uns 2 anos. As evidências estão mostrando que sabe por que é 9 meses? Porque janeiro é férias, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, 5 meses. Férias. Agosto, setembro, outubro, novembro, 9 meses. Engatou. Aí o que acontece? A inovação se torna sustentável, porque ela passa a fazer parte da cultura da escola. Na hora que o negócio engatou, você jamais volta atrás, porque você vai ver resultado, a escola vai ver resultado. Entenderam? Então é isso que eu estou aqui entregando para vocês, tá? É possível, tá bom? É possível. Isso não é apenas uma vontade, isso é realmente um fato. Então todas essas possibilidades estão voltadas para essa geração, tá? Nós fizemos alguns estudos, essas projeções podem nos levar em 10 anos, e isso é o que eu acredito, a sermos uma referência em educação no mundo. Olhe bem o que eu estou falando para vocês. Você é o agente dessa mudança, tá? Enquanto a gente nivela por baixo, é tudo por baixo. Coitadinho do professor, saláriozinho não sei o quê, não sei o quê. Não faça isso. Nivele por cima. Você faz a história. Não é a história que faz você. Você é que faz a história. E essa possibilidade, se o Brasil fizer a lição de casa, em 10 anos, em 2030, o mundo vai dizer: caramba, hein? Vocês conseguiram. E vocês sabem que a base de tudo é a educação. Sem educação, não há solução. Por isso eu os convido a participar dessa grande iniciativa, lançada agora em abril, pelo Instituto que eu fundei. Ela não é do Instituto, é uma iniciativa pessoal, mas que é compartilhada com você, que é chamado Brasil Educação 4.0. Tá? Então nós estamos trabalhando, disseminando, mostrando que é possível, que não precisa de grandes investimentos, mas precisa de conhecimento, precisa de envolvimento. É por isso que eu te ofereço isso, e acredito firmemente que em 10 anos, se nós fizermos a lição de casa, o nosso país será realmente um país justo, rico e sustentável. Brasil, Educação 4.0. Muito obrigado.